Graça e paz. A meditação de hoje para o meu e o seu coração se encontra em Marcos capítulo 6, versículos 7 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. J.C. Rille, nos ajudando na reflexão de hoje, diz que esses versículos descrevem a primeira vez em que os apóstolos foram enviados a pregar o Evangelho. O grande cabeça da igreja submeteu à prova o ministério deles, antes de deixá-los sozinhos no mundo. Ele os ensinou a testarem os seus próprios poderes de ensino e a descobrirem suas próprias fraquezas enquanto ainda estava com eles. Dessa maneira, por um lado, Jesus poderia corrigir os erros deles, e por outro lado, eles foram treinados para o trabalho que algum dia deveriam realizar sozinhos, não mais como inexperientes. Seria ótimo para a Igreja de Cristo se todos os ministros do Evangelho fossem preparados para os seus deveres da mesma maneira que os apóstolos foram, e não como frequentemente se vê, quando os ministros são ocupados em seu ofício sem qualquer experiência, sem terem sido testados e sem terem sido provados. Observamos nesses versículos como nosso Senhor Jesus Cristo enviou seus apóstolos de dois a dois. Marcos é o único evangelista que menciona esse fato. Todavia, esse é um fato que merece a nossa atenção. Não há dúvida de que esse pormenor tem por finalidade ensinar-nos quão vantajoso é o companheirismo cristão para todos aqueles que trabalham para Cristo. O sábio tinha excelentes razões para dizer melhor é serem dois do que um. Dois homens trabalhando juntos farão mais do que dois homens que trabalham separadamente, porquanto ajudarão um ao outro nas decisões a serem tomadas e cometerão menor número de erros. Poderão ajudar-se mutuamente nas dificuldades e fracassarão menos. Poderão animar um ao outro quando tentados à ociosidade e com menos frequência deslizarão para a indolência e indiferença. Poderão consolar um ao outro em tempos difíceis e deixar-se-ão vencer menos pelo desânimo. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É provável que esse princípio não seja suficientemente lembrado na Igreja de Cristo nesses últimos dias. Sem dúvida, a colheita é grande por todo o mundo, tanto em nosso próprio país quanto no estrangeiro. Os obreiros, sem dúvida, são poucos e o suprimento de homens fiéis está sempre muito abaixo da demanda. Os argumentos em prol do envio de obreiros, um por um, devido às atuais circunstâncias, são inegavelmente muito fortes e têm grande peso. Porém, a conduta de Nosso Senhor demonstrada aqui é um fato marcante. O fato que no livro de Atos dificilmente encontramos um único caso onde Paulo ou qualquer dos outros apóstolos estivesse trabalhando inteiramente sozinho é uma outra notável circunstância. É difícil deixarmos de concluir que se a regra de se enviar obreiros dois a dois estivesse sendo mais rigidamente observada, os campos missionários teriam produzido bem maiores resultados do que aqueles que conhecemos. De qualquer modo, uma coisa é clara, é dever de todos os obreiros de Cristo trabalharem juntos e se ajudarem mutuamente, sempre que puderem. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ministros do Evangelho, missionários e professores da escola dominical deveriam aproveitar as oportunidades para se reunirem e aconselharem-se conjuntamente. As palavras do autor da Epístola aos Hebreus contêm uma verdade que com frequência é esquecida. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Em segundo lugar, observemos quão solenes foram as palavras usadas por nosso Senhor a respeito daqueles que não querem nem receber nem ouvir seus ministros. Asseverou o Senhor Jesus: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Essa é uma verdade por diversas vezes reiterada nas páginas dos evangelhos. É doloroso pensarmos quão inteiramente essa verdade tem sido negligenciada por muitos,
Milhares de pessoas parecem supor que enquanto estiverem frequentando alguma igreja e não assassinarem, roubarem, enganarem ou quebrarem abertamente algum dos mandamentos de Deus, não estão correndo qualquer perigo. Esquece que é precioso algo mais do que a mera abstinência de irregularidades externas para que uma alma humana seja salva. Eles não percebem que um dos mais graves pecados que uma pessoa pode cometer aos olhos do Senhor é ouvir o Evangelho de Cristo e não aceitá-lo, ser convidado a arrepender-se e a crer e, no entanto, permanecer negligente e incrédulo. Em uma palavra, rejeitar o Evangelho fará o homem afundar ao lugar mais profundo do inferno. Jamais deixemos para trás uma passagem bíblica como esta, sem perguntarmos a nós mesmos o que estamos fazendo com o Evangelho. Estamos vivendo em um país que se diz cristão. Temos a Bíblia em nossas casas. Com frequência, ano após ano, ouvimos a respeito da salvação oferecida através do Evangelho. Todavia, já recebemos o Evangelho em nossos corações? Temos realmente obedecido ao Evangelho em nossas vidas diárias? Em suma, temos lançado mão da esperança que nos foi proposta? Temos tomado a nossa cruz e começado a seguir a Jesus Cristo? Se não, estamos em pior situação do que os pagãos que se prostram diante de ídolos de madeira e de pedra. Estaremos sendo muito mais culpados do que o povo de Sodoma e Gomorra. Eles jamais ouviram o Evangelho e por isso nunca o rejeitaram. Quanto a nós, temos ouvido o Evangelho, mas não temos lhe dado crédito. Prescrutemos os nossos corações, tomando todo cuidado para que não venhamos a arruinar as nossas próprias almas. Em último lugar, observemos qual era a doutrina pregada pelos apóstolos de nosso Senhor. Em último lugar, observemos qual era a doutrina pregada pelos apóstolos de nosso Senhor. Lemos nessa passagem: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. A necessidade do arrependimento pode parecer, à primeira vista, uma verdade extremamente simples e elementar. Contudo, muitos volumes poderiam ser escritos para mostrar a plenitude dessa doutrina e como é apropriada para cada época e geração e para cada classe da sociedade humana. O arrependimento está inseparavelmente ligado a uma correta percepção de Deus, da natureza humana, do pecado, de Cristo, da santidade e do céu. Todos os homens são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos precisam ser levados a sentirem os seus próprios pecados, a se entristecerem por eles, a se disporem a abandoná-los e a terem fome e sede do perdão divino. Em poucas palavras, todos precisam nascer de novo e apegar-se a Cristo. Nisso consiste o arrependimento que leva à vida eterna. Nada menos do que isso se faz necessário para a salvação de qualquer criatura humana. Nada menos do que isso deveria ser insistentemente proclamado aos homens por todos aqueles que professam ser ensinadores da religião bíblica. Precisamos chamar homens ao arrependimento se queremos seguir os passos dos apóstolos de Cristo. E então, depois que os homens se tenham arrependido, deveremos insistir com eles para que se arrependam cada vez mais até o seu último dia de vida. Porventura, já nos arrependemos? Afinal de contas, essa é a indagação que mais nos interessa. Convém sabermos o que os apóstolos ensinaram. Convém que nos familiarizemos com todo o sistema de doutrina do cristianismo. Entretanto, melhor ainda é que conheçamos o arrependimento por experiência própria e que o sintamos interiormente no íntimo de nossos corações. Que não descansemos enquanto não soubermos e não sentirmos que já nos arrependemos. No reino dos céus não entrará nenhum impenitente. Todos quantos já entraram neste reino sentiram, lamentaram e abandonaram o pecado, buscando o perdão divino para eles. Essa precisa ser a nossa experiência se esperamos ser salvos.